Olá, meus amigos. Hoje, dia 16 de maio de 2020, um sábado. Contar para vocês rapidamente que agora há pouco deu a saída para ir no mercado fazer umas compras e com toda a proteção em função dessa pandemia que está existindo. E quantas pessoas nós vimos nas ruas sem proteção, pessoas se relacionando com outras, conversando sem preocupação. Aí nos veio essa ideia de expor um pouco o lado espiritual, o que está por trás dessa pandemia. Todas as epidemias, todas as doenças, todos os grandes movimentos que trazem doenças são instrumentos e são utilizados por Deus como ferramentas de moralização, de desencarnes coletivos, para quando as pessoas, aqueles que aqui estão encarnados, chegam ao tempo de vida já. Então precisa fazer um grande ciclo, uma grande mudança, são feitos desencarnes coletivos porque chegou a hora e se utiliza das ferramentas que se tem. Não necessariamente essas ferramentas foram criadas, advindas da natureza. Mesmo que o vírus, a gente está falando do Covid-19, tenha sido criado em laboratório, isso não é importante, porque se o foi, todos os malefícios dele decorrentes, toda a falta de cautela e zelo de que daí derivam, vão ser imputados na espiritualidade a quem os planejou, quem os fez nascer dentro da sua responsabilidade real. Todos os malefícios eles terão responsabilidades. Mas isso é uma outra questão. Em estando aí a pandemia e tendo se disseminado, a espiritualidade se aproveita de todos os recursos disponíveis dentro do planejamento reencarnatório para fazer os grandes movimentos e ciclos de retorno para a espiritualidade em grande número de pessoas. Portanto, é possível e é real que muitos que estão agora sofrendo com o Covid estejam na sua data limite, mais ou menos, para desencarnarem. E, portanto, corresponde a uma expiação, um ajuste, uma prestação de contas a fatos que eles fizeram no passado. Esses irão desencarnar. Outros pegarão a doença e ela será um alerta, será uma experiência para abrir os olhos diante da real vida, para que possam, assim que acabar esse ciclo, possam se dedicar a coisas mais produtivas sobre a ótica do bem, sobre a ótica cristã. Mas aqueles que não estão previstos o desencarne nesse momento, se atuarem com falta de zelo, com falta de equilíbrio, com falta de proteção, esses poderão pegar a doença sem estar programado, porque a doença é uma epidemia. Chama-se pandemia porque alcançou um número exorbitante de pessoas e está em todos os continentes. Portanto, a nossa falta de zelo, a nossa falta de preocupação pode ser um fato preponderante para nós contrairmos o vírus que está no ar realmente, que está nas pessoas, e mesmo não estando previsto o nosso desencarne, em função da nossa imprudência e imperícia, nós poderemos sim desencarnar em função desse contágio. Como ficam nesses casos? Nesses casos que nós contraímos sem a previsão e pela nossa falta de zelo, isso é um suicídio. Porque apesar de todos os informes, e nós temos que ficar atentos àquilo que a ciência preconiza, aquilo que os entendidos do assunto sabem, eles que são nossa referência nem espiritual nossa referência, quando encarnados, são daqueles que aqui estão e estudaram para isso. Portanto, nós temos o conhecimento, temos as informações e devemos nos prevenir. Porque se pegarmos a Covid
e não estava planejado o nosso desencarne dentro de um ciclo expiatório, nós seremos considerados suicidas. Mas, pela nossa falta de zelo, dentro dos conhecimentos que temos, se nós sairmos por aí e tivermos o vírus dentro de nós, que não nos fez mal até esse momento, e pode ser que ele nem chegue a levar a termo a vida, mas nós podemos contagiar outras pessoas. Isso é um ato de desamor, isso é um ato de falta de bondade, de falta de parceria, de falta de irmandade. Então, se outras pessoas acabarem se contagiando com o contato conosco, que estamos com o vírus inoculado, essas pessoas vierem a desencarnar, mesmo com a previsão do desencarne, nós teremos participação nesse desencarne espiritualmente, na nossa contabilidade. E isso aí corresponde a um homicídio em algum grau. Existem atenuantes e agravantes, mas em algum grau certamente sim. Se estava previsto esse desencarne e nós, por nossa imperícia e imprudência, contrariamos as determinações dos cientistas, as determinações assertivas, as determinações legais, nós estamos agindo com imperícia e imprudência. Portanto, todos os atos ruins que daí derivarem poderão ser imputados e serão imputados a nós em alguma fração. Então, meus amigos, a questão é muito séria. A questão não está no só contrair a doença, está no também transmitir. E isso que fez nós pararmos todas as atividades caritativas, porque até então nós estávamos fazendo os trabalhos voltados para os outros, os trabalhos assistenciais, e sabendo que o amor cobre uma multidão de pecados. Logo, se viéssemos a desencarnar fazendo bem, ok, mas não é isso. Nós poderíamos estar proliferando a doença e contagiando outras tantas pessoas. E isso seria de nossa responsabilidade. Então não se trata só de suicídio, se trata de homicídio também. Então isso é uma reflexão importante para que todos repensem a sua vida. Os momentos são muito difíceis, nós não sabemos a tal da curva, quando vai ocorrer, nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas temos certeza das seguintes premissas. 1. Realmente é prova expiatória para muitos que irão desencarnar, que estavam previstos desencarnar de uma forma ou de outra. Se não fosse essa pandemia, seria um outro vírus ou seria uma outra doença contagiosa. Chegou o tempo, espiritualidade usa todas as ferramentas disponíveis. 2. Para aqueles que contraírem a doença, mesmo tomando os seus cuidados, e não chegar a ter uma morte, para esse não era a expiação, mas é um momento, e pode ser um momento importantíssimo para reflexão para pensarmos na vida, nos valores e tomar nossas decisões quanto aos melhores caminhos a rumar no futuro. 3. Aqueles que saírem sem se protegerem, esses, se contraírem a doença, mesmo não estando previstos, serão sim considerados suicidas se vierem a morrer, com atenuantes ou agravantes. Isso cabe a Deus. 4. Se nós contagiarmos outras pessoas também no módulo de não estarmos protegidos, estaremos atuando com desamor para com o próximo e, portanto, seremos, independente de nós desencarnarmos ou não, seremos considerados homicidas em algum grau. Ok, meus amigos? Fiquem com Deus, vamos refletir, vamos ter paz, equilíbrio, e aqueles que precisarem trabalhar, vão com fé, vão com força e se protejam ao máximo, façam todo o possível que está ao alcance de vocês para se protegerem a si e ao próximo. Muito obrigado por tudo. Esse foi só uma visão espírita da doença. Fiquem com Deus.